Há filmes que não chegam para criar um choque de bilheteria. Eles chegam para registrar um momento de passagem. Velhos Bandidos, novo longa da Netflix Brasil dirigido por Cláudio Torres, pode ser exatamente esse tipo de filme. Porque por trás da trama de assalto a banco bem-humorada e de ritmo ágil, há um quadro raríssimo no cinema nacional. Rostos que já se tornaram memória viva da cinematografia brasileira, dividindo o mesmo enquadramento com uma das maiores estrelas da geração atual. E no centro dessa imagem, respondendo a uma das perguntas mais sérias de sua carreira, está Bruna Marquezine. Se você acompanha o que acontece no cinema e na televisão brasileira, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha dessa análise. O filme foi lançado pela Netflix Brasil e reúne um elenco que mistura duas gerações de forma deliberada e estrutural. Na trama, o casal de aposentados Marta e Rodolfo planeja um assalto a banco e acaba arrastando o casal jovem Nancy e Cid para dentro do esquema. Ao mesmo tempo, o investigador Osvaldo tenta fechar o cerco sobre todos eles. Na superfície, Velhos Bandidos funciona como uma comédia de ação com personagens bem delineados e situações que equilibram tensão e humor. Mas a maneira como o filme foi construído diz muito mais do que o roteiro explicitamente propõe. Cláudio Torres não ergueu Velhos Bandidos como um monólogo. Ele construiu o que se poderia chamar de uma quadrilha multietária, onde nenhuma geração existe apenas para servir de pano de fundo à outra. O casal mais velho não está ali para ser engraçado por ser velho. O casal mais jovem não está ali apenas para dar dinamismo visual à narrativa. Os quatro personagens principais estão em colisão constante de ritmo, experiência, instinto e visão de mundo. Fernanda Montenegro e Ari Fontoura não emprestam seus nomes ao filme para dar prestígio ao cartaz. Eles são a gravidade do longa. Marta e Rodolfo não são o pretexto para contar uma história. Eles são o ponto de onde a história parte. Fernanda Montenegro carrega décadas de cinema brasileiro no corpo, na voz, no silêncio entre uma fala e outra. É a mesma atriz que representou o Brasil no Oscar em 1999, com Central do Brasil, e que até hoje é citada internacionalmente como um dos maiores talentos que o cinema latino-americano já produziu. Ari Fontoura, por sua vez, construiu uma trajetória que atravessa teatro, televisão e cinema com uma consistência que poucas gerações conseguem sustentar. Quando esses dois nomes estão no centro de um projeto, todos os outros atores que entram em cena precisam se ajustar. Não existe espaço para presença vazia ou para depender apenas de carisma natural. Nesse tipo de ambiente, é preciso saber o ritmo, é preciso saber o lugar, é preciso entender em que campo de influência se está pisando. Bruna Marquezine, nesse contexto, não está de passagem. Ela interpreta Nancy, metade do casal jovem que é arrastado para dentro do plano criminal de Marta e Rodolfo. Isso significa que sua personagem não fica na borda da narrativa, aparecendo esporadicamente para deixar o filme mais jovem e atrativo visualmente. Nancy está no núcleo do enredo, está em contato direto com os dois veteranos. Está sendo testada, no sentido mais concreto que a palavra pode ter em cinema, pelo mesmo enquadramento que abriga duas das maiores carreiras da história artística brasileira. E é esse posicionamento que transforma a presença de Bruna em algo muito além de uma participação especial bem-vinda. Ela é o elo entre dois mundos que raramente aparecem juntos com esse nível de equilíbrio de forças. O que torna esse momento ainda mais relevante é que Bruna Marquezine não chega a Velhos Bandidos como uma estrela que ainda precisa provar que existe. Ela já existe de forma inequívoca no imaginário popular brasileiro. Aos 29 anos, completando 30 em 2025, ela acumulou uma trajetória que vai de Globo à Netflix Internacional, com papéis que ampliaram sua presença para além das novelas que a tornaram conhecida ainda adolescente. Mas o que a imprensa brasileira e os próprios relatos sobre as filmagens apontam é que, neste projeto específico, Bruna adotou uma postura diferente da que se esperaria de alguém no auge de sua visibilidade. Em entrevistas sobre o processo criativo, ela descreveu a experiência de trabalhar com Fernanda Montenegro e Ari Fontoura como uma escola.
não como uma oportunidade de aparecer ao lado de ícones, mas como um aprendizado ativo dentro das cenas e nos bastidores, sobre como se habita um personagem quando o ambiente exige mais do que presença física. Essa distinção é fundamental. O ponto de virada na carreira de uma estrela não é medido apenas em audiência ou em número de projetos internacionais. É medido pela mudança de postura diante do ofício. Uma artista que começa a enxergar cada projeto não como um palco para confirmar o quanto é famosa, mas como um espaço para aprender onde se colocar, como fortalecer o conjunto e o que exatamente ela ainda não sabe fazer. Essa artista mudou de fase. E quando Bruna fala sobre os veteranos com a linguagem do aprendizado, Velhos Bandidos ganha uma camada de significado que vai além da ficção. O filme deixa de ser apenas mais um projeto na filmografia dela e passa a funcionar como um marco público de maturidade profissional. Velhos Bandidos também parece estar sendo posicionado dessa forma intencionalmente. A campanha de divulgação do longa no Brasil ressaltou repetidamente o elemento de contraste geracional, não como conflito, mas como encontro. As entrevistas coletivas, chamadas de encontro geracional pela imprensa especializada, reforçaram a narrativa de que o projeto é valioso precisamente porque aproxima gerações que raramente dividem o mesmo projeto com esse grau de paridade narrativa. Isso significa que o filme está sendo vendido não apenas como entretenimento, mas como um evento dentro do cinema brasileiro. Uma fotografia do estado atual da indústria, onde os grandes nomes do passado ainda têm presença plena, mas os novos rostos já entraram no quadro suficiente para não serem mais vistos apenas como promessa. Bruna Marquezine é o rosto mais nítido desse fenômeno, porque reúne características que poucos artistas de sua geração conseguem combinar. Ela tem o calor popular de uma estrela de massa, construído desde a infância nas novelas da Globo, e ao mesmo tempo carrega a pressão de ser levada a sério como atriz em projetos que exigem mais do que simpatia e beleza. Essa tensão entre ser querida pelo grande público e ser respeitada pelos seus pares mais experientes é exatamente o tipo de fricção que torna sua presença em Velhos Bandidos dramaticamente interessante. Se fosse uma atriz mais jovem, sem esse histórico, a história seria apenas a de uma jovem talento com uma oportunidade rara. Se fosse uma atriz já consolidada na linguagem cinematográfica, o contraste perderia força. Mas Bruna está no intervalo, e é o intervalo que é interessante. O cinema brasileiro está registrando, neste momento, uma transição que poucas indústrias audiovisuais conseguem capturar com tanta clareza. As grandes referências da geração anterior não desapareceram. Elas continuam presentes, com peso total, com autoridade construída ao longo de décadas. Mas a geração atual não está mais do lado de fora esperando para entrar. Ela já está dentro, não como decoração, mas como parte ativa do que está sendo construído. Velhos Bandidos parece entender isso com uma precisão que vai além do entretenimento. E Bruna Marquezine, ao escolher esse projeto nesse momento, pode estar dando um dos passos mais inteligentes de uma carreira que já durou tempo suficiente para exigir essa espécie de cálculo. Para você que está aqui, Velhos Bandidos representa, na sua visão, o momento em que Bruna Marquezine começa a consolidar uma maturidade profissional real, ou ela ainda precisa de um papel com mais peso dramático para confirmar essa transição de vez? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like se esse tipo de análise faz sentido para você e se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo como esse.